Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Famílias de fé em todo o mundo que compareceram no seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas do segredo do céu, sejam bem-vindas. Eu sou Kim Woo-nam, o moderador de hoje. Assim como Jesus havia dito em Mateus 24 que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, neste momento, as parábolas dos segredos do céu e seus verdadeiros significados estão sendo pregados ao mundo inteiro através desses vídeos do YouTube. Depois de ouvir as palavras tão claras e lógicas que não podiam ser ouvidas em nenhum outro lugar do mundo, pastores de todo o mundo estão assinando MOUs com Shincheonji e Igreja de Jesus. Isso mostra que o caminho de vida está aberto a todas as pessoas através do pastor prometido que viu e ouviu tudo, transcendendo fronteiras e idiomas neste momento em que as profecias do Novo Testamento são cumpridas. Quando você entender o verdadeiro significado da parábola que foi escondido como o segredo do céu, espero que o entendimento se torne um alimento insubstituível para a vida eterna em seus corações, e você tenha um tempo precioso, na qual a esperança do céu pode crescer. Então, antes de começarmos a palestra, vamos orar juntos com o mesmo coração. Santo Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Obrigado por nos dar seu precioso amor e graça hoje novamente. Hoje, agradecemos especialmente pela graça que o Senhor nos permitiu de pregar ao mundo inteiro através da série de seminário online de Shincheonji, testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Por favor, forneça sua graça a todos os pastores e todos os crentes do mundo que vieram a este lugar com um coração sincero para entender a sua palavra, para que seus corações possam ser preenchidos com sua abundante graça. Por favor, derrame o Espírito Santo sem limites sobre o instrutor que testifica da palavra e dê entendimento sem limites a todos os crentes que ouvem essas palavras. Eu creio que será um tempo cheio do Espírito Santo e da graça de Deus. Deus Pai, que o Senhor esteja conosco desde o início até o fim da aula e receba toda a glória. Nós oramos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Hoje, teremos uma aula com o título Lição 3, a linguagem figurativa dos mistérios do reino dos céus. Em Marcos 4:11, Jesus disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas. Se você é um crente que espera pelo céu, se você é um membro da família de Deus, não deveria conhecer os mistérios do reino de Deus? Através da palavra revelada de hoje, espero que ganhe um grande entendimento e que seja um tempo de graça em que seu espírito seja saciado pela chuva doce. Vamos receber o instrutor Chon Tuk-sop, da tribo de Tiago de Busan, que vai entregar a palavra de Deus. Olá, pastores, seminaristas e santos que esperam e desejam o reino dos céus. Bem-vindo ao seminário online de Shincheonji. Eu sou o instrutor do centro, Chon Tuk-sop, e fui ensinado pelo líder da tribo de Busan, Tiago, entre as 12 tribos em Shincheonji. E nosso líder da tribo aprendeu do presidente de Shincheonji, Iman-hee. Espero que você ouça bem enquanto as parábolas dos mistérios do céu são desvendadas hoje e teremos um tempo precioso para nos tornarmos um em Deus.
Você ouviu bem as noções básicas da Bíblia a última vez? Hoje, vamos compartilhar a palavra com o título A Linguagem Figurativa dos Mistérios do Reino dos Céus. Vamos começar a lição de hoje lendo o versículo sobre as parábolas juntos. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Amém. Nesses versículos, podemos ver que Jesus havia contado os mistérios do reino dos céus por meio de parábolas. Uma vez que são mistérios do céu, todas as pessoas na terra que esperam pelo céu devem entender claramente o significado das palavras que falam sobre os mistérios do reino dos céus. Espero que você ouça atentamente e se torne filhos do céu. Vamos dar uma olhada nos pontos principais da lição de hoje. Para o conteúdo principal da lição de hoje, primeiro, veremos as razões pelas quais você não consegue entender a palavra. Segundo, por que Jesus falou em parábolas. E terceiro, aprenderemos sobre o mistério do céu registrado nos 4 evangelhos e no livro do Apocalipse. E quarto, quando e por meio de quem veremos a realidade dos mistérios do céu que foram seladas em parábolas. E quinto, os resultados daqueles que entendem as parábolas e daqueles que não entendem. E por último, o sexto, veremos como as parábolas são desvendadas com exemplos um por um. Espero que ouça bem como as parábolas dos mistérios do céu são desvendadas hoje, entenda o reino dos céus corretamente e se torne um em Deus verdadeiro. Os livros da Bíblia que todos os cristãos têm na terra contêm as mesmas palavras. No entanto, há muitas coisas que são difíceis de entender quando lemos a Bíblia. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 13, há uma besta que sai do mar, que tem aparência de animais que vivem na terra. Quando você lê essa palavra, dá para você entender bem? Por que animais terrestres como o leão, urso e leopardo saíram do mar? E em Apocalipse capítulo 9, aos cavalos que matam 1/3 das pessoas. As cabeças desses cavalos estão em suas caudas. Será que existe tipo de cavalos como esse no mundo? Como tal, há coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Então, a Bíblia está errada? Em João, capítulo 1, versículo 1, diz que a palavra é Deus. Então, não há como Deus vai nos dar palavras erradas, certo? A razão pela qual é difícil para nós entender a palavra é porque essas palavras na Bíblia estão escritas em parábolas. Diz que quando Jesus falou aos seus discípulos, ele falou em parábolas, e ele não disse nada sem usar uma parábola. A palavra parábola é composta de 2 palavras, comparação e percepção. E a raiz latina da palavra parábola significa comparação. Portanto, as características semelhantes de um objeto são usadas para descrever outro objeto. Há frases que usamos na vida cotidiana, tais como alguém é astuto como uma cobra ou inocente como uma pomba. E usamos essas expressões figurativas em nossas vidas diárias também. E há muitas palavras na Bíblia que estão escritas em parábolas como esta. As bestas em Apocalipse capítulo 13, que vimos anteriormente, assim como os cavalos em Apocalipse capítulo 9,
são todos objetos de profecias escritas em parábolas. A segunda razão por que não entendemos esta palavra é porque as profecias não foram cumpridas e as entidades reais ainda não apareceram. O livro de Apocalipse é um livro de profecia que registrou os eventos que vão acontecer em breve. É por isso que há um tempo que será realizado. Vamos ler juntos as palavras de Abacuque, capítulo 2, versículos 2 a 3. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém. Dessa forma, há momentos em que as profecias se cumprirão e somente quando a realidade aparecer, poderemos ver essa realidade cumprida e conhecer o verdadeiro significado das parábolas. Então, quando as realidades dessa profecia aparecerá? Quando a profecia se cumprir, saberemos olhando para as entidades reais das parábolas, certo? Portanto, você deve entender que a profecia dos segredos do reino do céu não pode ser entendida literalmente, mas que é uma parábola. Então, qual é a razão de falar sobre os segredos do reino dos céus em parábolas? Primeiro, diz que ele falou em parábolas para cumprir as palavras dos profetas do Antigo Testamento. Vamos ler as palavras dos Salmos, capítulo 78, versículos 1 a 2, juntos. Meu povo, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. Amém. Este é um poema de Asaf registrado nos Salmos. E é que Deus predisse através do profeta Asaf sobre o que aconteceria no futuro. Deus está profetizando que ele contará os segredos do reino dos céus em parábolas. E essa profecia é cumprida através da primeira vinda de Jesus. Desta vez, vamos ler as palavras de Mateus, capítulo 13, 34 a 35. Jesus falou todas estas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta. Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. As coisas ocultas de que Jesus falou aqui se referem aos segredos do reino dos céus. E ele disse que a razão de contar os segredos do reino dos céus em parábolas era para cumprir a profecia dos Salmos, capítulo 78. Ou seja, Jesus falou aos seus discípulos apenas em parábolas para cumprir a profecia de Deus de falar sobre os segredos do reino dos céus em parábolas. Então, se houve momentos em que ele falou em parábolas, não haveria também um momento em que ele não falaria mais em parábolas e revelaria claramente essas realidades? Em João, capítulo 16, versículo 25, Jesus disse que ele falou em parábolas na primeira vinda, mas que haverá um tempo em que ele não falará mais em linguagem figurada, mas falará sobre tudo claramente. Quando seria esse momento? Será o tempo da segunda vinda do Senhor, quando ele voltará e cumprirá todas as profecias. Há um tempo para falar em parábolas e há um tempo em que será falado claramente. Então, até que Jesus volte e explique tudo claramente, ninguém saberá o significado dessas parábolas, certo? Se alguém disser, eu sei o significado, mas nem sabe se a profecia foi cumprida ou quando é a hora de dizer claramente,
Então, essa pessoa não estaria mentindo. Se você é um crente que espera pelo céu, deve ser capaz de conhecer e distinguir claramente essas verdades das mentiras. A segunda razão para falar em parábolas é porque são os mistérios do reino dos céus. Vamos ler Mateus capítulo 13, versículos 10 ao 11, juntos. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Amém. Quando os discípulos perguntaram por que Jesus falava em parábolas, Jesus respondeu que porque era o mistério do reino dos céus, ele o escondia em parábolas. Nós também não revelamos nossos segredos para qualquer um. Para evitar que um estranho entre na nossa casa sem ser convidado, colocamos o cadeado na porta com uma senha, não é? Apenas aqueles que conhecem essa senha podem entrar na casa. Então, você não deve deixar todo mundo saber a senha. Então, quem deveria saber a senha? Apenas os membros da família que moram nessa casa precisam saber da senha. No entanto, um ladrão ou inimigo da família não deve saber essa senha. Da mesma forma, os segredos do reino dos céus devem ser conhecidos apenas pelos filhos do reino, os membros da família celestial. E porque os filhos de Satanás, inimigo de Deus, não devem entrar no céu, se esconde por parábolas. Em seguida, a terceira razão pela qual Jesus falou por parábolas é que se o inimigo conhecer os segredos do reino, a profecia pode ser impedida de ser cumprida ou abusada. Nas palavras de Mateus 13, Jesus disse que há aqueles a quem foram concedidos os segredos do reino e há aqueles que não foram concedidos. Para os discípulos de Jesus, chamados vocês, foram concedidos o conhecimento, mas aqueles chamados como eles não foram concedidos o conhecimento dos segredos. Como tal, dependendo se você foi concedido ou não o conhecimento dos segredos do céu, será dividida em duas afiliações, de vocês e deles. Então, a quem pertencem essas pessoas chamadas eles, que não foram concedidos o conhecimento? Deus e Satanás têm lutado uma guerra sangrenta para ocupar esta aldeia global por 6.000 anos. A posição de Deus é recuperar a aldeia global que foi tirada pelo diabo. E a posição de Satanás é impedir que Deus restaure a aldeia global que ele ocupou, atrapalhando a obra de Deus. De fato, durante uma guerra física, as pessoas definem uma senha que apenas aliados podem conhecer para impedir que o inimigo saiba o segredo. E essa senha deve ser mantida escondida do inimigo. Você pode pensar nisso na mesma lógica. No Antigo Testamento, em Miqueias capítulo 5, foi profetizado que Jesus nasceria em Belém. Uma vez que o lugar onde Jesus deveria nascer estava registrado na Bíblia, Satanás tentou prejudicar Jesus, matando todos os bebês nascidos em Belém por meio de Herodes, o rei da Judéia na época. Com isso, você pode ver como Satanás tenta atrapalhar as obras de Deus. Portanto, Deus deve esconder as coisas que ele realizará no futuro do inimigo para ser vitorioso na guerra, né? Assim, para impedir que o inimigo Satanás conheça os segredos do reino, ele esconde os segredos do reino por meio de parábolas daqueles que pertencem a Satanás.
Em geral, quando falamos de parábolas ou analogias, é um método que usamos para explicar algo de uma forma mais fácil de entender. Mas diz que ele escondeu os segredos do reino dos céus em parábolas. Então, alguns de vocês podem se perguntar se todas as parábolas da Bíblia foram escritas para dificultar a compreensão. É por isso que você precisa distinguir dentro da Bíblia entre as parábolas nos livros da história ou instrução e as parábolas no livro da profecia. As parábolas nos livros da história e livros de instruções na Bíblia foram nos dadas para facilitar o entendimento. No entanto, quando é falada em parábolas nos livros de profecias, elas foram registradas em parábolas para que aqueles que pertencem ao inimigo não pudessem entendê-las. Em particular, os 4 evangelhos e as palavras do Apocalipse estão cheios de parábolas disfarçadas de pessoas e lugares. Nos 4 evangelhos e no livro do Apocalipse, Jesus contou as profecias que cumpririam no futuro em parábolas e as escondeu como segredos do céu. Se você não conhece o verdadeiro significado dessas parábolas, então você não pode entender a Bíblia nem a verdadeira vontade de Deus. Portanto, somente percebendo o verdadeiro significado dessas parábolas, podemos conhecer e ver o reino dos céus. Entre 4 evangelhos, em Mateus 13, Jesus nos ensinou o reino dos céus através das parábolas da semente, do fermento, do tesouro, da pérola e da rede. Então, isso não significa que só podemos nos tornar filhos do céu se conhecermos o significado dessas parábolas? Algumas pessoas dizem, ouvi dizer que todos os lugares que ensinam parábolas são heresias. Mas que tal Jesus? Jesus também ensinou parábolas. Então, Jesus também é uma seita? Pessoal, será que Jesus que ensinou as parábolas é uma seita? Ou a pessoa que não conhece a parábola que é uma seita? Você pode explicar o significado dessas palavras que Jesus havia falado em parábolas? Se você não sabe, você não deveria dar ouvidos àqueles que dizem que os conhecem e depois discernir em vez de blasfemar como hereges? Eu acredito que todos vocês que estão ouvindo essa palestra são sensatos e sábios. Então, vocês vão ouvir e julgar o que é verdadeiro e o que é um falso. Somente quando percebermos o verdadeiro significado dessas parábolas que Jesus deu em Mateus 13, podemos conhecer e ver o reino dos céus. Na profecia do Apocalipse, no Novo Testamento, onde Jesus registrou o que em breve há de acontecer por meio do seu discípulo João, você pode encontrar também os segredos do céu. Este é o mistério das 7 estrelas e dos 7 candelabros de ouro, em Apocalipse 1, versículo 20. Existe o mistério da besta com 7 cabeças e 10 chifres, em Apocalipse 17, 7. Em Apocalipse 10, versículo 7, existe o mistério da 7ª trombeta. Então, se não entendermos o significado dessas parábolas, não poderemos entender a vontade de Deus, nem poder reconhecer a entidade real que apareceu. Você realmente acha que essas 7 estrelas e 7 candelabros de ouro são literalmente as estrelas do céu e os candelabros físicos? E essa besta com 7 cabeças e 10 chifres não é um animal que você vai encontrar no zoológico. Você realmente acha que a 7ª trombeta se refere a uma trombeta que você pode tocar? Onde no mundo religioso esses segredos do céu são claramente testificados? Esses segredos do céu não foram falados em termos literais, mas foram falados em parábolas. Se você é um verdadeiro crente, você deve entender o significado das parábolas que Jesus profetizou sobre o reino dos céus no livro de Apocalipse. Então,
Nesse momento, vamos descobrir quando e através de quem podemos ver a realidade dos segredos do reino dos céus que uma vez foram selados por parábolas. Os segredos do reino dos céus, selados com as parábolas, são percebidas quando as profecias são cumpridas e as realidades são reveladas. Em João, capítulo 1, versículo 14, diz que a palavra tornou-se carne e era Jesus. O que significa para a palavra se tornar carne? Isso significa que Jesus, que estava registrado dentro das palavras da profecia no Antigo Testamento, apareceu como uma realidade física através do cumprimento das profecias. Deus fez com que o profeta Daniel registrasse os eventos futuros que ocorrerão nos últimos dias. Mas Daniel também não entendia as parábolas e segredo dos eventos futuros. Então, perguntou ao anjo como será o resultado de todas as profecias. E o anjo respondeu: as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. E cerca de 500 anos depois, as profecias escritas por meio de Daniel foram cumpridas por meio de Jesus. Embora ninguém pudesse entender os segredos do reino dos céus registrados por meio de Daniel, porque foi registrado em parábolas, os discípulos de Jesus foram capazes de entender claramente, vendo a realidade que foi cumprida por meio de Jesus. Assim, nas palavras de 1 João 1, 1 a 2, os discípulos disseram que Jesus era a palavra da vida desde o princípio, que eles viram com seus olhos e suas mãos tocaram. Isso significa que a palavra que Deus havia profetizado se tornou carne. Da mesma forma, Jesus, que veio na primeira vinda, escondeu os segredos do reino dos céus como a profecia do Novo Testamento, assim como Deus havia instruído e foi embora. Em João 14, 29, Jesus havia dado as profecias em parábolas, e ele nos disse para acreditar quando as profecias se cumprirem. Então, não haverá um tempo em que as profecias do Novo Testamento que foram ditas em parábolas se cumprirão e serão reveladas claramente? Vamos ler junto as palavras de João 16, 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Amém. Então, como ele prometeu falar claramente quando a profecia se cumprir, o momento em que a profecia é dita claramente é quando as profecias se cumpriram. Todos os segredos do reino que Jesus profetizou nos 4 evangelhos no Apocalipse são cumpridos hoje e pode ser entendida à medida que a entidade real aparece. E o verdadeiro significado das parábolas que Jesus falou agora estão sendo claramente testemunhados a todos vocês. Quando Jesus nos deu a profecia, não falou para nós acreditarmos quando se tornarem em realidade? Então, por favor, ouça e verifique. Se hoje é o momento em que você pode saber o verdadeiro significado da parábola, quando as realidades dos segredos do reino escondidos em parábolas são claramente testemunhadas, espero que você creia e seja salvo. Acredito que deve haver muita curiosidade sobre o significado real dos segredos do reino dos céus que vimos em Mateus capítulo 13 e os mistérios do Apocalipse. Espero que você ouça e entenda o verdadeiro significado das parábolas uma a uma, através do testemunho sobre a realidade das parábolas, os segredos do céu que continuará. E espero que você tenha um tempo precioso para confirmar os segredos do reino dos céus que foram profetizados nos 4 evangelhos e em Apocalipse. Agora, vamos ver através de quem podemos entender as parábolas quando o livro de Apocalipse se cumprir. Nas profecias do Novo Testamento, é profetizado que um anjo ou mensageiro
será enviado por Jesus. Nas palavras dos Salmos 119, versículo 130, diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Então, para testemunhar claramente esta profecia do Novo Testamento, que foi selada com parábolas, não deveria haver alguém que explique a palavra para dar este luz e este entendimento? É dito que em João 16, versículos 12 a 14, que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará para a verdade. E em João, capítulo 14, versículo 26, esse Espírito da verdade nos ensinará e nos lembrará de tudo que Jesus havia dito. Nesse momento, o que Jesus estava falando era a parábola sobre os mistérios do reino dos céus, que foi selado como parábolas por 2000 anos, e ninguém conseguia entender. Mas hoje, como o Apocalipse, a profecia do Novo Testamento se cumpre, as realidades aparecem, e o Espírito da verdade vem e revela o significado das parábolas. Mas como um Espírito que não tem corpo, sem boca, nem voz, pode explicar aos nossos ouvidos o significado das parábolas? Em João 14, versículo 17, é dito que o Espírito da verdade estará em uma pessoa e operará através dela. Então, hoje, quando o Apocalipse, a profecia do Novo Testamento for cumprida, a pessoa com o Espírito da verdade verá, ouvirá e conhecerá as realidades dos segredos do reino dos céus quando as profecias forem reveladas e cumpridas. Então, vamos descobrir quem é essa pessoa que tem o Espírito Santo, que vê, ouve e testifica da realidade do cumprimento do livro do Apocalipse através de Apocalipse 22, versículo 16. Vamos ler Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Amém. Na época do cumprimento do livro do Apocalipse, como Jesus prometeu em João 16, versículo 25, ele vai enviar seu anjo às igrejas para testificar claramente de tudo que ele falou em parábolas. Se assim for, não é verdade que não há ninguém que conheça o significado das parábolas ou que possa testemunhar a realidade que se cumpriu, exceto o mensageiro que Jesus enviou às igrejas? Isso é algo que só a testemunha que viu e ouviu pode saber. Não importa se alguém é pastor ou doutor em teologia. Se não viu ou ouviu, não pode saber esse segredo do reino dos céus. É por isso que a profecia, que é o segredo do céu, não deve ser entendida literalmente, mas deve ser compreendida por meio das parábolas. Espero que todos vocês que estão ouvindo a palestra de hoje descubram quem é esse mensageiro enviado por Jesus, compreendam a realidade dos segredos do céu testemunhados através do mensageiro de Jesus e se tornem filhos do céu. Agora, vamos olhar para as consequências daqueles que percebem a parábola e daqueles que não. Em Mateus, capítulo 22, 29, Jesus está falando sobre pessoas que entendem mal a Bíblia e a palavra de Deus. Da mesma forma, se você não entende o significado das parábolas do Novo Testamento, mas as vê literalmente e, portanto, as entende mal, o resultado será a diferença entre o céu e o inferno. Vamos ler as palavras de Marcos, capítulo 4, versículos 10 a 12.
Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Amém. Diz que os segredos do reino dos céus foram dados aos discípulos que eram filhos do céu, mas não foram dados aos que estão de fora. Isso é, aos filhos do inferno, e tudo foi dito em parábolas para eles. Então, os filhos do céu que entenderam o significado das parábolas e receberam os segredos do reino dos céus, receberam o perdão dos pecados e a salvação. Mas aqueles que não entenderam o significado das parábolas se tornaram os de fora, filhos do diabo, e eles não vão receber o perdão dos pecados nem a salvação. Os resultados de entender as parábolas ou não são drasticamente diferentes, não é? Hoje, quando os filhos do céu, nascidos da semente de Deus, aparecem de acordo com a promessa no livro de Apocalipse, há o trabalho de colheita, bem como a criação das 12 tribos através do trabalho de selamento. Mas a razão pela qual não entendem isso é porque não conhecem a realidade das profecias e as parábolas. Então, se somos cristãos que nascemos da mesma semente de Jesus, não deveríamos entender os segredos do reino dos céus e tornarmos uma família juntos, ao invés de lutar uns contra os outros, como os de fora? Queridos pastores e santos ao redor do mundo, Deus quer que todas as religiões acreditem na promessa da nova aliança e sejam uma do Deus verdadeiro. Se as religiões se tornarem uma só, todas as guerras na terra cessarão e haverá liberdade, paz e amor. E Deus e o céu, que haviam partido no passado, voltarão. Espero sinceramente que você entenda o significado das parábolas e entenda a realidade do segredo do céu através desse seminário online. Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Neste momento, vamos dar uma olhada em como as parábolas na Bíblia são registradas e quais são seus significados. Primeiro, vamos ver o conteúdo das parábolas dos objetos. Vamos ler Isaías 28, versículo 16. Por isso, diz o soberano, o Senhor: Eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Amém. Aqui, o profeta Isaías profetizou que uma pedra foi colocada no Monte Sião, que é uma pedra experimentada e uma pedra angular. Ele também disse que quem acreditar nessa pedra não será abalado. Então, existe realmente uma pedra que, se você acreditar, não será abalado? Como se parece essa pedra? Há tantas pedras na montanha. Então, como podemos achar essa pedra que Deus colocou? Dessa forma, se você pensar nas pedras que aparecem nas profecias, como pedras literais e físicas, não importa quanto tempo você estude a Bíblia, você não será capaz de entender seu significado. Então, vamos verificar que segredos do céu havia escondido nessa pedra, lendo 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 6. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo,
oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Amém. No livro do apóstolo Pedro, diz que aquela pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, era na verdade Jesus. A pedra registrada na profecia de Isaías, que dizia que se você acreditasse não seria abalado, era Jesus. Isso não é surpreendente? A pedra mencionada nas parábolas, na profecia do Antigo Testamento, era Jesus que apareceria na primeira vinda quando a profecia se cumprisse. E Jesus era o segredo do reino dos céus. Em seguida, vamos olhar para as parábolas através das pessoas. Vamos ler Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Amém. Está registrado como se o profeta Isaías era o ungido e quem recebeu o Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Mas, se você ler Lucas 4, 17 a 21, está testificado que Jesus é aquele que foi ungido por Deus e recebeu o Espírito Santo. Desta forma, por meio do profeta Isaías, deu a parábola através dos homens. Em seguida, é a parábola através dos animais. Deuteronômio 25, 4, nos diz para não amarrar a boca do boi que está debulhando o trigo. No entanto, se você olhar para as palavras da 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 9 a 10, os missionários de Deus, como Paulo, são comparados a bois. E em Cantares de Salomão 2, versículo 15, é dito para apanhar as raposas que destroem as vinhas. Se você olhar para Ezequiel, capítulo 13, versículo 4, a raposa é comparado a um falso profeta. Em seguida, vejamos as parábolas através de eventos históricos. Nas palavras de Gálatas 4, 21 a 24, as duas esposas de Abraão em Gênesis são comparadas às duas alianças. E o tabernáculo que Moisés havia feito ao ver as coisas do céu foi dado em parábolas, como em Hebreus, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler Hebreus, capítulo 9, versículo 9, juntos. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Amém. Da mesma forma, os eventos históricos do Antigo Testamento também foram dados como parábolas. E você pode ver que os segredos do reino dos céus estão escondidos dentro deles. Por fim, vamos verificar as parábolas através dos nomes dos lugares e nome de países. Vamos ler Apocalipse 11, versículo 8. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Amém. Sodoma, Egito e Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Se você pensar neles como os nomes dos lugares reais, não poderá entender o verdadeiro significado da Bíblia. Deve ser visto como uma parábola espiritual. Com isso, vimos os exemplos das parábolas na Bíblia. Agora, vamos resumir o conteúdo de hoje através da conclusão. Hoje, esta é a época em que os segredos do reino dos céus, as profecias do livro do Apocalipse, se tornaram carne
e suas realidades estão sendo proclamadas. 2000 anos atrás, Jesus prometeu que quando chegasse a hora, ele contaria a realidade das parábolas claramente, sem falar em figuras. E como o significado das parábolas que foram profetizadas é anunciado como prometido, se um acredita e entende o verdadeiro significado e realidade das parábolas, ele irá para o céu. Mas se não acreditar, ele irá para o inferno. Agora é a hora de revelar essas parábolas claramente, de acordo com a promessa de Jesus. E a razão de testemunharmos claramente é porque o que foi dito nas parábolas se tornou realidade. O significado da parábola do segredo do céu, a nova aliança ou nova promessa que devemos crer, só pode ser conhecida por quem viu e ouviu. Vamos todos nos tornar aqueles que entram no céu, entendendo o verdadeiro significado dos segredos do reino dos céus, escondidas em parábolas. Amém. Na próxima lição, ouviremos a lição elementar 4, as parábolas da semente, campo, árvore e ave. Na próxima vez, um instrutor melhor e mais talentoso do que eu apresentará uma palestra muito divertida. Esperamos que você se junte a nós na próxima vez para receber a graça e se emocionar. Agora, finalmente, no sentido de que somos um em Deus e em Jesus, eu gostaria de que pudéssemos gritar juntos, We are one. Quando eu digo We are one, então, por favor, levante o dedo assim e grite juntos. Somos um em Deus e em Jesus. We are one. Agora, vamos orar e terminar. Santo Deus Pai, a quem somos gratos, obrigado por sua graça que nos permitiu abrir esse seminário, testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, através do seu amor. Você nos reuniu hoje para nos fazer os filhos do reino dos céus. Por favor, Deus Pai, governe os corações de todos que compareceram, para que possamos entender e crer nas parábolas dos segredos do reino do céu, que foram testemunhadas hoje, para que possamos crer e ser salvos. Por favor, conceda as bênçãos físicas e espirituais aos filhos que vieram ouvir os segredos do céu, mesmo em meio das suas agendas lotadas, e nos guie para que possamos continuar participando nos próximos seminários. Tudo isso, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Comparou a aparência do reino dos céus com a maneira como as pessoas cultivam e trabalham na lavoura. O importante é que o reino dos céus que nós crentes esperamos está escondido dentro disso. Não deveríamos olhar para trás e pensar por nós mesmos se eu realmente nasci da semente de Deus ou da semente do diabo. Nós que estamos ouvindo essas palavras, devemos nos esforçar para nos tornarmos verdadeiros crentes que podem alcançar o céu e a vida eterna através da palavra da verdade. Amém. O seminário da próxima segunda-feira será realizado sob o título As Parábolas da Semente, Campo, Árvore e Ave. O horário é o mesmo de hoje, às 10 horas. Então, espero que todos possam comparecer e entrar no céu que esperamos. O seminário online Shincheonji, Testemunhos sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, está sendo transmitido simultaneamente em 24 idiomas ao redor do mundo através do canal oficial de Shincheonji Igreja de Jesus no YouTube. Atualmente, muitos pastores e seminários que ouviram esta mensagem assinaram um MOU com Shincheonji e mantêm intercâmbios bíblicos e culturais. Além da mensagem que você ouviu hoje, se você tiver mais perguntas sobre Shincheonji, a Igreja de Jesus e sua doutrina, entre em contato com o número representativo de cada tribo mostrada na tela. Vamos orientá-los
gentilmente e com detalhes. Existem inúmeras religiões e igrejas na Terra. No entanto, como Deus é a palavra do princípio, Deus está apenas com o lugar onde está a verdadeira palavra da promessa. Famílias do céu que anseiam por Deus e pela palavra. Assim como Deus é um, há uma Bíblia. E nossa esperança para o céu e a vida eterna é uma. Espero que você e eu entremos na palavra, nos tornemos uma família que ilumina o mundo inteiro com a luz dos cristãos. Obrigada a todos que vieram a este lugar hoje com o coração puro para entender a palavra de Deus. Por fim, encerrarei o seminário online de Shincheonji com a oração que o Senhor nos ensinou. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu oro para que a graça de Deus esteja sempre com todos vocês que se uniram conosco hoje. Obrigado.